moçada, e aí, tudo bem com vocês? Bora então para mais uma aula de Sociologia, né, para preparar a sua formação, buscando ali o nosso grande alvo que, sem dúvida alguma, é um excelente rendimento no Enem e a aprovação nos vestibulares. E hoje nós vamos entrar nessa aula em mais um tema interessante da Sociologia. Viramos a página agora de autores, né? Saímos do Durkheim, importantíssimo na compreensão do fato social, dentre outros temas, a divisão do trabalho, né? E agora nós vamos para o Max Weber. Weber, né? Ou Weber, tanto faz, né? Na pronúncia no português ali. Só lembrando, é Max, não Marx, tá? Max Weber, né? Ele é o primeiro expoente da chamada sociologia alemã. Então, bora para mais uma? Vamos que vamos? Então assim, moçada, o pensamento alemão, e é importante a gente frisar, ele tem algumas características próprias, que aí eles vão se diferenciar um pouco do que o Durkheim ele pensava aí, né, e outros sociólogos também pensavam. E essa aula de hoje, ela é essencial pra caramba, para que você compreenda exatamente essas características desse pensamento. É a aula de introdução ao Weber, e aí é legal pra caramba a gente demarcar alguns pontos aí desse cara, né? Primeiro, o pensamento alemão, ele tem algumas características que são muito próprias dele, e a gente não pode passar despercebido por isso, né? A primeira delas é que eu tô pintando a setinha. Eu não sou um artista como meu brother lá, o professor Bill, fico de cara com os desenhos dele, meu Deus, como o cara é talentoso, um artista, além de um excelente professor, né? Eu não tenho esse dom do desenho, faz parte, né? Não, assim, infelizmente, compensação, canta um pagode que é uma beleza, viu? Um dia a gente vai cantar um pagode aqui na aula, tá? Bom, então o pensamento alemão, ele tem algumas características muito próprias. Primeiro, a questão da diferença cultural, né? O pensamento alemão, também por analisar algumas questões de colonização, ele vai sempre ter um olhar mais aberto, um olhar mais alargado em relação à análise da sociedade, tá? Então ele sempre vai olhar com um olhar mais amplo. Segundo elemento importante do pensamento alemão, e eu vou aqui pintar a setinha também, é a nossa chamada herança puritana. Ai, Bruno, eles eram santinhos? Não, nada disso, rapaziada. Não, também tem santinhos, óbvio que tem santinhos, né? Mas a herança puritana, presente na sociologia ali, na tradição alemã, diz respeito, na verdade, à interpretação das escrituras, do quanto eles tinham esse vigor, esse caráter exegético, né? Não só às escrituras, mas aos livros sagrados. Só um adendo aqui de curiosidade que acho que é legal, talvez isso às vezes pode cair numa questão de história, sei lá, e pode te ajudar aí, né? Os melhores, assim, os grandes destaques, por exemplo, de teologia do mundo, eles são alemães, tá? Cara, tem, assim, muitos estudiosos alemães que eles desenvolvem pesquisas importantíssimas no campo da teologia. A teologia é uma área do conhecimento, né? O estudo sobre a linguagem, a forma como a gente se dirige a Deus, né? O estudo sobre o Deus, o transcendente ali, né? Theo significa Deus e a teologia, e logia, estudo, né? Então, os maiores pensadores, talvez, assim, não só, mas acho que grande parte deles são alemães. Por quê? Eles têm uma questão exegética muito forte, né? Da linguagem, do estudo. E aí você vai ver, por exemplo, dentro da própria história da filosofia, e claro, também na sociologia, né? Mas você pega aí na história da sociologia, da filosofia, você vai ver muitos caras que mandam benzaço na questão da interpretação, da linguagem, né? Do estudo dos conceitos. E aí, vou citar dois para vocês, e que já está de bom tamanho, né? Um deles, Immanuel Kant, né? Kant é um clássico, assim, tipo, aqueles caras que estão, assim, além da normalidade, né? Os caras são muito bons. O Kant é um deles, e o outro é o Nietzsche, que morreu há pouco tempo não, né? Mas ele é chamado ainda de um filósofo contemporâneo, porque suas obras ainda são estudadas há pouco tempo e muito descoberto ainda, muitas coisas são descobertas ainda sobre o Nietzsche, né? O Nietzsche
é um fenômeno ali. E ambos, eles têm esse rigor alemão do estudo ali, da dedicação dos conceitos, né? Pois bem, para a gente compreender o Max Weber, nós precisamos olhar para a forma que ele está dentro desse caixote que ele se encaixa, que é o chamado idealismo alemão. O idealismo alemão, que influenciou o próprio Kant, né? Você vai ter ali o Schiller também, e outros filósofos da época, ele vai dizer que a razão é histórica, construída no tempo. Brother, sister, todos que estão me assistindo, attention please. Tá, meu inglês ele é resumido a isso. Cara, tatua isso no seu braço, assim, tá ligado? Não, não tatua, que senão vão eliminar você da prova, né? Mas assim, grava na tua mente. Se você faz esquema de estudos, coloca hashtag Bruno Lindo, dá sorte. Grave isso, dá sorte. Ou então escreve Little Black ali do lado. Cara, a razão é histórica e construída no tempo. Isso é importantíssimo, porque essa é uma das características do idealismo alemão, dessa noção dialética deles, que o próprio Hegel ele vai trabalhar, né? Ele é um dos principais expoentes disso, né? E aqui eu vou até puxar uma flechinha e vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo, na verdade, porque vai fazer muito mais sentido para cá, para o que nós vamos explicar agora, né? A noção de dialética, né? A noção de dialética, que vai dizer que a história é resultado de um processo de contradições. O que é uma dialética? A dialética é aquele conflito de ideias, né? Então você tem uma tese, você cria uma antítese, e aí você faz uma síntese sobre isso. E aí você cria uma nova tese. E aí você faz uma antítese. E aí você cria uma nova síntese. E aí você vive nesse movimento, né? E esse movimento dialético, que ele é o movimento das ideias, por exemplo, quando você vai debater com alguém, né? Alguém disposto a criar um bom debate, respeitoso debate com você, você vai ver que essa ideia da dialética, ela se forma exatamente assim. Você apresenta uma tese, alguém apresenta uma antítese, e aí forma ali uma síntese sobre o que foi debatido. E para eles, a história, ela também é compreendida dessa forma, né? A história, ela é resultado de um processo de contradições. E ela vai se transformando ao longo do tempo, criando novas ideias, surgindo novos elementos, e a partir dali a gente vai vendo um todo da história. A história não é o passado só, ela é o presente, ela também é o futuro, ela é todo esse envolvimento desse processo de contradições, né? Pois bem, precisamos agora colocar aqui, apresentar um debate muito importante, que é esse contraste entre o positivismo durkheimiano, né? O positivismo do Durkheim, do Emile Durkheim, e o idealismo alemão. Por quê? Porque esse é um problema para o debate dentro da sociologia, dessa mudança de concepção aí, dessa nova tese, essa nova forma de ver o mundo que o Weber ele vai apresentar, né? Pois bem, eles, tanto o positivismo, né? E aqui é o contraste, né? O positivismo durkheimiano e o idealismo alemão, eles concebem a história de formas diferentes. Eles vão olhar para a história e eles vão concebê-las com outros olhares, de outras formas, né? A partir de perspectivas diferentes. E ter aí a noção dessas perspectivas, que é importantíssimo para nós, principalmente às vezes por uma questão, sei lá, o Enem pode abordar ali, uma questão comparativa entre o Durkheim e o Weber, sobre a forma de enxergar os processos históricos. E aí a casa pode cair. Mas a nossa casa do Não Perca a Cabeça, essa não cai não, brother. Aqui não, e tu não vai errar isso aí não, hein? Pois bem, o positivismo, ele vai dizer que, e atenção aqui, isso é bem importantíssimo, a história é o processo universal de evolução da humanidade. Porque eles têm esse caráter evolucionista, né? A gente já estudou sobre isso, evolução das espécies, que vai que vai fazer gerar aí essa noção da sociologia, nessa teoria evolucionista, que os caras vão pegar da biologia e pai coisa, né? Então, o positivismo, ele acaba trazendo consigo ali esse caráter
evolucionista de uma humanidade. E aí, quais são os pontos que eles vão apresentar, que aí eu vou apresentar primeiro essa questão do positivismo, e depois ali esse idealismo que é defendido pelo Weber, né? Eles vão apresentar uma tese de método comparativo entre várias realidades. Então, dentro do caráter positivista, há essa comparação entre realidades distintas, né? Só que qual que é o grande problema para eles, né? A história particular de cada sociedade, ela desaparece. Simples assim. Então, cada história, ela vai sumindo aí ao longo do tempo, então você perde a sua particularidade, né? Você não tem mais essa individualidade, né? Essas características próprias de cada uma das sociedades, né? Por quê, Brunão? Porque eles vêm dessa questão de um darwinismo social e pai coisa. É importante ter isso em mente, né? Isso cai tipo ad eternum no Enem. Bom, o que o Weber ele vai fazer, né? O Weber ele vai fazer uma oposição ao positivismo. E aí é o ponto de discussão para nós aqui, aí isso se torna muito interessante, né? Bom, para eles, a pesquisa de cunho histórico, ela é essencial, óbvio, né? É a história que vai gerar ali esse desenvolvimento social, né? A história é esse motor que vai impulsionar essa criação a partir dessa dialética. Qual que é o ponto que a gente vai colocar de contradição a isso aqui, né? O positivismo, ele vai querer criar um caráter universalista. Grave essa palavra. Né? O positivismo, ele vai querer criar um caráter universalista de sociedade, como se fosse um padrão único ali. E aí, o Weber e o idealismo alemão, eles vão olhar com alguma ressalva para isso. E vão dizer, bom, peraí, primeiro, a gente tem que colocar uma oposição, porque existem particularidades, né? E essas particularidades no estudo da história, esse é o ponto, auxilia no entendimento das diferenças sociais. E aí é importante pra caramba a gente ter clareza disso. Cada mudança social, cada sociedade, ela tem uma forma de produzir cultura, que é tema que a gente vai estudar mais pra frente aí dentro das nossas aulas também, né? Mas cada sociedade, ela tem um jeito, ela tem uma forma, ela se apresenta de um modo diferente, né? Produz uma cultura de um modo diferente. E aí a gente vai ver um ponto interessante do Weber. As particularidades devem ser respeitadas. Particularidades do quê? Das sociedades. E aí a gente para e pensa assim, Bruninho, beleza, mas por que as particularidades devem ser respeitadas? Gente, a cultura japonesa é igual à cultura francesa? A cultura japonesa é igual à cultura coreana? Não, não e não mesmo. Vamos olhar para o nosso Brasil, por exemplo. Pegar o Brasilzão aqui. Quem mora na região sul, o povo gaúcho, por exemplo, tem cultura, e o povo gaúcho é muito maneiro, porque eles têm essa coisa cultural, esse apego ali, essa tradição muito bonita, né, de preservar as suas raízes. Eles são extremamente diferentes, por exemplo, do povo pernambucano. Cara, e é um abismo cultural enorme. E a gente está falando do mesmo país. E aí que é o ponto para a gente poder pensar, né? E Bruno, a gente tem que respeitar as particularidades de cada local? Sim! E é isso que o Weber está chamando a nossa atenção, né? O processo histórico ele é importante pra caramba. Cada sociedade vai se formando a partir dele? Sim, né? Mas nós podemos e devemos universalizar o processo de evolução da humanidade? Não, porque cada cultura ela é exteriorizada de um modo. Um outro exemplo que pode nos ajudar aí para entender isso. Olha as religiões de cada cultura. Olha como são produzidas as religiões de cada cultura. Cada religião ela exterioriza o seu modo de se relacionar com a transcendência de uma forma diferente. Então, não dá para a gente universalizar a ideia de religião. A gente pode universalizar, por exemplo, o conceito de experiência religiosa. Sim, isso a gente pode. Por quê?
Em toda cultura há algum tipo de manifestação religiosa. Beleza, a gente concorda com isso. Né? Isso eu não estou falando que todo mundo tem uma religião, não. Mas eu estou dizendo que cada cultura produz uma forma de religião diferente. Isso dá para a gente aceitar, tranquilo. E toda cultura tem religião. Tem algum tipo de religiosidade, manifestação religiosa? Sim, tem. Cada um do seu modo. Agora, dizer que existe uma religião universal? Não, não existe uma religião universal. Porque cada cultura produz uma diferente. E aí é a grande sacada do Weber nessa aula de introdução para a gente, né? As particularidades, elas devem ser respeitadas. Para acabar aqui, então, atenção. Positivismo, que é aquilo que é defendido pelo Durkheim, né? A história é um processo universal de evolução e essa universalidade, ela é abraçada assim como uma verdade. E aí é um problema, né? Porque cada processo histórico, ele é tratado no sentido universal e não particular. Então, a história particular de cada sociedade desaparece. Para a gente entender o Weber, qual é o ponto de contradição ali? Né? A pesquisa de cunho histórico é essencial? Sim. A história é importante para os alemães. Não se esqueçam disso. Auxilia no entendimento das diferenças sociais? Sim. Por isso que cada sociedade se estabelece de uma forma diferente. E para terminar, por que o Weber faz oposição ao positivismo? Porque as particularidades devem ser respeitadas. Cada cultura, ela é exteriorizada ao seu modo. Beleza? Aqui, ó, vou deixar você fazer um print do quadro. Da sorte, tá bom? Beijo no coração, nos vemos na próxima. Considere muito essa aula, porque ela é muito importante para a gente entender essa transição de pensamento entre importantes sociólogos da nossa humanidade, da nossa história. Tá bom? Beijo no coração, moçada. Foco, força e fé. Tamo junto, beleza? Grande abraço. Até a próxima.